De volta com o seu Record Nordeste. E no próximo domingo, hein? Acontece o segundo turno das eleições 2010. Nem todos os estados terão eleição para governador, como é o caso do Ceará. O eleitor vai votar apenas para presidente da República. Ceará, Bahia. Em menos de 4 dias para o voto, muitos eleitores. Você acredita que ainda tem dúvidas? Há poucos dias do segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral no Ceará diz estar com tudo pronto para a votação. Mas será que tem ainda eleitor com dúvidas sobre o processo eleitoral do segundo turno? Fomos às ruas para saber quais os principais questionamentos do eleitorado. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Primeiro e segundo turno são consideradas, para a Justiça Eleitoral, 2 eleições separadas. Então, quem não votou, mesmo que não tenha justificado, pode votar normalmente no segundo turno. No primeiro turno eu não votei e não justifiquei. Agora eu quero saber o que é que eu posso fazer no segundo turno. Pode votar normalmente, mas ele tem 60 dias contados do dia da eleição do primeiro turno para comparecer a um cartório eleitoral para fazer a justificativa. E se ele precisar justificar no segundo turno, o eleitor pode comparecer a qualquer cartório eleitoral para saber onde é que está o posto de justificativa, que são normalmente nas sessões eleitorais. No segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, o eleitor cearense vai votar apenas para presidente da República. O horário de votação aqui no Ceará será das 8 da manhã às 5 horas da tarde, seguindo o horário de Fortaleza. A apuração deve ser iniciada apenas às 7 da noite, devido ao horário de verão em vigor em outras regiões do Brasil. O TRE mantém para o segundo turno o benefício do voto em trânsito. Apenas aqueles eleitores que se cadastraram entre 15 de julho e 15 de agosto para votar em trânsito nas capitais podem votar em trânsito. Os outros eleitores que estiverem viajando terão que procurar uma sessão eleitoral ou um posto de justificativa para se justificar. Presta atenção, acorda aí, presta atenção no que eu vou falar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nos estados que não aderiram ao horário de verão, como é o caso do Nordeste, a votação do segundo turno acontece no dia 31 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, hein? Não vá confundir com o horário de verão. Votação nos estados que não tem horário de verão, 8 da manhã às 5 da tarde. Motorista de ônibus aprendendo outras línguas. Projeto tem um objetivo muito sério, projeto que a gente vai mostrar agora na reportagem, que é melhorar a qualidade das informações prestadas aos turistas que visitam Salvador. Conseguir uma simples informação, às vezes, se torna um verdadeiro desafio. Imagine então, para quem fala outro idioma, os estrangeiros sofrem, viu? Este grupo que visita o Farol da Barra é da Inglaterra. Ninguém fala português. Por isso, foi contratado um guia turístico. O profissional sabe as dificuldades que um turista de outro país enfrenta para conseguir circular pela cidade. Este motorista trabalha fazendo a linha Praça da Sé, Vilas do Atlântico. Ele tenta ajudar os turistas como pode. Acontece bastante, a gente tem que gesticular, fazer mímica, se virar. De olho na Copa do Mundo de 2014 e no grande fluxo de turistas estrangeiros que deve visitar Salvador durante o Mundial, o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra levou motoristas do transporte público para a sala de aula. Não entendi nada. De início, são 25 profissionais que participam da oficina de inglês técnico. Aqui, a intenção é ensinar o necessário para que os motoristas possam se comunicar com os turistas, ou seja, passar orientações sobre rotas de ônibus e como circular na cidade. São 12 horas de aula ministradas em 4 dias. No início do curso, Joel já arrisca as primeiras palavras em inglês. Boa tarde, good afternoon. Good afternoon, boa noite, good night, good evening. João também se esforça. Para ele, aprender um outro idioma pode abrir portas no futuro. Isso aí está sendo uma abertura, né, para que a gente se dedique mais à leitura, que ficou parado tanto tempo e agora volte à sala de aula. O que é muito bom. Parabéns aí pela iniciativa e parabéns pelos motoristas de ônibus que investiram aí nessa aula de inglês para se aperfeiçoar. Mototaxistas de Aracaju querem regulamentar a profissão na cidade. Eles reivindicam o fato da Prefeitura Municipal da capital não ter sancionado a lei que autoriza o transporte de mototáxi para regulamentar a profissão. Para protestar contra a fiscalização, a categoria fechou mesmo o trânsito em várias avenidas de grande movimento em Aracaju.
O protesto começou por volta das 7 da manhã. A Avenida Heráclito Hollenberg foi fechada nos 2 sentidos pelos motoboys. A polícia foi chamada e, em meio a muita discussão, só conseguiu liberar o trecho depois de 1 hora. A luta dos manifestantes é pela regularização do serviço de mototáxi na capital. Apesar da lei já ter sido regulamentada pelo governo federal, cada município pode legislar ao seu modo. Aqui em Aracaju, como já garantiu a própria SMTT, não tem jeito. Esse tipo de transporte é irregular. Nós lamentamos profundamente que uma categoria que quer se legitimar como transportadores públicos, como servidores do povo, possa, em dado momento, prejudicar a cidade, prejudicar a coletividade, fechando uma das principais vias da capital no horário de pico. O trânsito foi liberado, mas logo em seguida bloqueado a cerca de 1 quilômetro da mesma avenida, no bairro São Conrado. Mais protesto. Para quem aguardava no meio do congestionamento, reclamação de sobra. Tá difícil chegar no destino, né? Tá difícil, muito difícil. Aos poucos, a pista foi sendo liberada. Os motoboys foram até a SMTT e participaram de uma reunião com o superintendente do órgão. Mas, para a categoria, a conversa em nada adiantou. Entendemos que a população precisa do serviço de mototáxi, não há empecilho algum para regulamentar. Enquanto a lei não for regulamentada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito municipal, nós da SMTT vamos continuar trabalhando para defender a legislação vigente. Passava das 11 da manhã quando os motoboys se concentraram na Avenida Ivo do Prado. O trânsito mais uma vez foi interrompido. Carros e até ônibus tiveram que passar sobre a calçada da Praça Fausto Cardoso, espaço por onde passou também o reforço policial. Houve mais discussões. Depois de meia hora de conversa, o tráfego foi liberado em meia pista. Você vai ver depois dos comerciais perigo nas estradas, as imagens do transtorno de passageiros assaltados em uma rodovia federal do Ceará. E ainda, com uma câmera escondida, o jornalismo da Record mostra como é feita a negociação para fazer um aborto clandestino. Tudo isso no Record Nordeste, depois dos comerciais.